Oi, oi, oi! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais do amor de Deus. A passagem que nós vamos estudar, talvez vocês já conheçam, mas cada vez que a gente estuda um pouquinho, a gente aprende algo novo. É Jesus anda sobre o mar, está lá em Mateus 14. Logo após, para a gente entender o contexto aí, Jesus, quando acontece esse evento, Jesus ele recém tinha feito a multiplicação dos pães. Aí ele chega para os discípulos e ele fala para eles assim, ó, vocês entrem no barco e vão até Betsaida, atravessem até Betsaida, que eu vou me despedir da multidão. Depois de Jesus se despedir da multidão, ele vai até o monte orar. Então Jesus ele está lá orando e enquanto isso os discípulos eles estavam lá no barco e eles estavam conversando sobre o que havia acontecido. Eles estavam tão empolgados na conversa deles que uma tempestade começa a chegar e eles nem percebem. E quando eles percebem já estava feia a coisa e aí eles tudo só tentam para que o barco não vire e ansiavam muito a presença de Jesus ali naquele momento. Por outro lado, Jesus lá no monte sabia o que estava se passando com os discípulos, porque Jesus ele sabe tudo o que se passa com os filhos dele. E aí a gente vai ler o relato bíblico que diz ali em Mateus 14, a partir do versinho 23, diz assim, ó: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então a gente vê aqui o que acontece. Jesus ele tá ali, ele vai ter com os discípulos porque ele vê a aflição deles. E Jesus ele chega no momento certo, né? Jesus é assim, ele age no momento certo, sempre vai agir no momento certo na nossa vida. E primeiro eles ficam aterrorizados, pensam que é um fantasma, mas eles escutam a voz suave de Jesus: Tende bom ânimo, não temais. Assim é Jesus com a gente. Quando a gente está aterrorizado, quando a gente está com medo, ele vem a nosso ouvido e diz assim: Não temais, eu estou contigo. E Pedro, então, ele fala, então, né? Se és tu, então, deixa eu ir ter contigo, deixa eu ir aí andar também sobre as águas, né? E Jesus simplesmente diz: Vem, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então Pedro vai até Jesus e ele começa a andar por sobre as águas, né? Pedro, enquanto estava mantendo os olhos em Cristo, ele estava caminhando sobre a água. Porém, chega um momento que ele começa a perceber o vento, ele começa a perceber as ondas batendo nos pés dele e ele então, que nem diz ali, teme. E aí ele começa a submergir. E aí o que ele faz? Ele pede ajuda para Deus. E Jesus, prontamente estende a mão a ele, levanta-o e salva-o, né? Às vezes a gente pode pensar, julgar Pedro, né? Julgar essa atitude que ele teve. Muitos de nós podemos fazer isso. Mas se a gente for analisar, quantas vezes nós
não agimos como Pedro? Quantas vezes nós não tomamos essas atitudes? Muitas vezes, quando a gente tem os nossos olhos fixados no Mestre, a gente não percebe as aflições, as dificuldades, porque nossos olhos estão no Mestre. Mas aí, por algum motivo, ou por a gente se sentir autossuficiente, ou por a gente se sentir melhor do que a gente consegue todas as coisas, por confiarmos na nossa força, a gente desvia o nosso olhar do Mestre. E aí vem as dificuldades, vem as provações e a gente teme. E a gente pensa estar perdido. Mas lembrando que Pedro, quando ele teve medo, quando ele viu que ele estava afundando, o que ele fez? Ele clamou a Jesus. E Jesus prontamente estende a mão. E nós também. Muitas vezes nas dificuldades, quando a gente pensa que está tudo perdido, que está tudo acabado, a gente clama a Jesus. Se você não clama, clame. Porque Jesus sempre vai estar com a mão estendida para me ajudar e para ajudar você. Estamos apenas em janeiro. Esse ano nós temos quantos meses pela frente, quantos dias pela frente ainda. Eu não sei o que está por acontecer, eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Que você possa ter sempre os olhos fixados no Mestre, para que, vindo as dificuldades, vindo as provações, você possa ter confiança de que Ele está no controle. E se você, por acaso, desviar o olhar do Mestre, se você, por acaso, por algum motivo, eu não sei qual, se sentir só, faça como Pedro, clame pelo Senhor, clame por ajuda, que Ele está com a mão estendida para ajudar você. Agarre firme essa mão, confie no Senhor e acredite que Ele está no controle da sua vida. Beijo, um abraço para você, espero que você tenha gostado da mensagem. Se gostou, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Um beijão, tchau, tchau.